Olá, eu sou Gustavo Rodrigues, 44 anos, quase 30 como atleta amador, dedicado a várias modalidades esportivas, dentre elas a natação, o ciclismo, o triatlon, corridas em trilha e, por fim, a mais recente foi o remo. Eu sempre me dediquei a atividades de mais longa duração, foi onde eu me dei melhor, né? Então eu fiz triatlon e corri 3 Ironmans, corri provas de montanha acima de 100 quilômetros, fiz provas de ciclismo acima de 10 horas de pedal. E por fim, em 2018, eu conheci o remo. Foi a atividade mais recente que eu comecei a praticar. E mais intensamente também o remo indoor. E durante esse período, o que eu consegui perceber? O remo indoor, especificamente na máquina, né, é a atividade mais eficiente que eu já pratiquei. Isso porque não é uma conclusão que eu estou tirando da minha cabeça ou da sensação de esforço. Não, eu dediquei alguns meses da minha vida, né, e depois que eu conheci o remo, para fazer algumas experiências. Para quem é do esporte, provavelmente conhece o aplicativo Strava. E o módulo pago do Strava, ele traz uma ferramenta muito interessante, que chama esforço relativo. E essa ferramenta nada mais é do que uma metodologia que eles criaram com base na frequência cardíaca, no tempo de duração da atividade e no esforço que é aplicado naquela atividade, né, na wattagem aplicada. Eles montaram uma metodologia de cálculo e aplicaram um número àquela atividade. Então você faz uma atividade com base nesses parâmetros e no final você tem um número. Isso serve para você comparar se uma atividade de um dia foi mais intensa do que de outro, se a mesma atividade feita em dias diferentes, às vezes ela traz um esforço relativo maior porque você está mais cansado, enfim. É uma medida muito confiável, ela bate direitinho e ela ela ajuda demais nos treinos, porque você consegue ter uma comparação entre atividades. E aí, com base nisso, o que eu fiz? Eu peguei o mesmo treino, com a mesma frequência cardíaca, um treino inicial de treino moderado de 40 minutos e fiz esse mesmo treino com a mesma frequência cardíaca na bike, na máquina de remo e na corrida. E no final das contas, o esforço relativo da máquina de remo foi maior. Para confirmar essa teoria, eu fiz novamente só que alternando o treino. Aí eu fiz um treino mais intenso, um treino com 2 minutos de tiro bem forte, saindo a cada 5 minutos e e com a frequência também controlada. Um treino de 1 hora. Repeti esse mesmo treino na máquina de remo, no ciclismo e na corrida. E de novo, o resultado foi o mesmo, né? O esforço relativo na máquina de remo para uma mesma atividade com as mesmas frequências cardíacas, no remo o esforço relativo é mais alto, no remo indoor. Não satisfeito, eu ainda fiz um terceiro teste, né? Eu peguei um valor de esforço relativo, que era um valor de 100, e eu queria saber quanto tempo eu preciso fazer numa determinada frequência para chegar nesse esforço relativo de 100. Fiz isso na bike, fiz isso no remo e fiz isso na corrida. E também a teoria se confirmou. No remo, você precisa de menos tempo para chegar naquele esforço relativo desejado, né? No meu caso, foi o valor de 100. Então, conclusão, isso foram vários treinos, vários meses fazendo esses treinos. Não foi uma coisa muito aleatória, porque às vezes o treino não batia direito, aí eu repetia. Então, eu consegui fazer esses parâmetros e nesses 3 treinos o resultado foi sempre o mesmo. O remo indoor é o treino mais efetivo que a gente pode fazer. Dito isso, e como eu gosto também de variar todas essas atividades, né, eu incorporei o remo indoor nas minhas atividades diárias. Então, quando eu estou mais focado no ciclismo, ainda assim eu faço um pouco de remo indoor. Quando eu estou focado na corrida, da mesma forma. E quando eu estou focado nas provas de remo, aí não tem nem o que dizer, né? É sempre o remo indoor. Mas é uma atividade que
ela te dá o ganho necessário, o condicionamento necessário para você fazer qualquer outra atividade. Foi essa a conclusão que eu cheguei. E aí eu botei à prova final essa minha teoria, né? Eu me inscrevi para uma ultramaratona de 100 km e nessa prova eu só treinei com a máquina de remo. Fiz treinos curtos de corrida, o máximo que eu corri foi 24 km e fui apostando que o remo indoor ia me dar o condicionamento para fazer essa prova. E deu tudo certo. Eu fiz a melhor prova que eu já fiz nessa distância, eu cheguei entre os 10 primeiros, então fiquei muito satisfeito e confiante de que o remo indoor é uma atividade que eu vou seguir praticando o resto da vida, porque ela dá o condicionamento e te dá a força necessária, devidamente comprovada, e no meu caso, na prática, comprovado, para fazer qualquer atividade que eu queira. Então era esse o recado que eu queria deixar. Quem não acredita pode fazer o teste que vai bater, não tenha dúvida. Tá bom? Um grande abraço, bons treinos a todos.